você pensa que o único problema da sua vida é você não ser herdeiro, talvez seja interessante seguir a linha de pensamento que eu vou propor agora. Beleza, vamos supor que você, do dia pra noite, é herdeiro, ganhou todo o dinheiro do mundo, sextou. Vamos estipular uma janela de tempo X, onde você fez tudo o que queria fazer como herdeiro. Comprou casa pra todo mundo, da sua família, viajou pra todos os lugares, fez churrascada, comprou carro de luxo, que é geralmente que as pessoas querem, né? Comprar coisas de luxo, é muito do material. E agora? O que vem depois, assim? Calma. Antes da revolta, eu sei que é muito injusto eu fazer uma pergunta dessa e propor uma reflexão dessa num país onde as pessoas basicamente vendem o almoço para comprar a janta. Mas essa análise que eu quero propor, ela vem de um lugar que eu sei que é de privilégio. É um lugar de uma pessoa que fez faculdade, que teve um emprego CLT, uma pessoa que chegou num ponto de vida que conseguia manter ali as próprias coisas, não precisava literalmente vender o almoço para comprar a janta. É um lugar de privilégio, tá? Calma. Apesar de ser uma pergunta muito injusta para fazer com quem tem pouquíssimas condições, tem trabalhos extremamente precários, hoje em dia, eu tenho visto muita gente de classe média e um pouco acima falando muito dessa coisa de não, queria ser herdeiro, nasci pra ser herdeiro, tinha que ser herdeiro pra não fazer nada. E assim, eu vejo muito meme disso, mas é sempre sobre grana. Só que se você pensar bem, será que dá pra viver só com prazer o tempo todo, sem que em algum momentinho, algum segundo da sua vida, isso não perca um pouco assim do sentido? Calma que eu também não tô romantizando o trabalho e a dificuldade, longe de mim. Só que depois de 2 demissões que eu tive num período de 1 ano, menos de 1 ano, na verdade, eu fiquei pensando na função que o trabalho tem na nossa vida e como que o trabalho é algo que vem de centenas de gerações atrás. É algo muito intrínseco a gente como sociedade. É como se, de certa forma, o ser humano ele precisasse sim de um ofício, uma coisa para ocupar a mente, um propósito. Não tô falando que o propósito de vida tenha que ser o trabalho. Mas assim, na dinâmica capitalista que a gente vive há centenas de anos, a gente infelizmente precisa doar o nosso tempo em troca de sobrevivência, que é o dinheiro que a gente usa para comer, se divertir. Então, desde que é algo que a gente precisa fazer assim, que a gente já tá acostumado a fazer há muitos anos, a gente meio que sabe que vai ter algum momento da vida que a gente vai precisar trabalhar. Então acaba que a gente não pode desconsiderar que passar 8 dias no mesmo local e com as mesmas pessoas desempenhando as mesmas funções meio que acaba virando, sem querer, uma parte do nosso propósito de vida. Cara, eu escuto muita gente se perguntando, e principalmente posts na internet, tipo assim, o que você faria se você não tivesse que, de fato, trabalhar no emprego que você trabalha hoje? Ou então, o que você estudaria na faculdade, por vontade, se você não tivesse preocupado com o fato de ter que ganhar dinheiro com aquela carreira que você iniciasse ali, com aquele estudo que você iniciasse? Surpreendentemente, eu particularmente nunca vi alguém respondendo que, se eu não tivesse que fazer isso, se eu não tivesse que ganhar dinheiro, eu ficaria completamente à toa. Ou eu não estudaria curso nenhum se eu não tivesse que estudar esse que eu tive que estudar. Mas eu fico chocada que a maioria das respostas são: queria abrir meu próprio negócio, eu queria trabalhar com internet, eu queria abrir um café, eu queria ser dona do meu próprio nariz, ganhando meu dinheiro da maneira que eu quisesse. Eu queria ter liberdade, flexibilidade, eu queria ser meu próprio patrão, minha própria Nossa, a dicção aqui tá maravilhosa hoje. Ou então eu escuto: eu queria ter estudado ciências sociais ao invés de direito. Eu queria ter feito artes cênicas ao invés de medicina. Eu queria ter feito psicologia ao invés de publicidade e propaganda. Aí você me pergunta: não, a publicidade dava dinheiro naquela época? Nunca deu, gente. Mas essas respostas vêm do que parece ser, no fundo, a gente procurando propósito também no ofício que a gente faz. Parece que a gente quer exercer algo na vida. E eu me pergunto também, dentro de uma dinâmica de um trabalho justo, onde você trabalhe umas horas X, receba um salário ok, não fique louco com uma quantidade desnecessária de trabalho, pensando no ponto de vista de um trabalho justo, se a gente não tivesse esse desconforto de ter que trabalhar, como que a gente teria o senso de recompensa? E o que é esse senso de recompensa? As férias, por exemplo. Por que férias é um momento, assim, extraordinário na vida do trabalhador? A gente espera ansiosamente, porque é pouco tempo, porque a gente tem que aproveitar o máximo possível, porque a gente meio que tem que passar por esse desconforto que é trabalhar. E aí a gente reclama desse esforço, obviamente, é muito chato. Você faz às vezes coisas que você não quer e tal, mas para trabalhos justos, meio que no fim esse esforço parece que fazer parte da experiência, te dá um senso de que, poxa, eu sou útil e agora eu mereço um break, que é as férias, por exemplo. É como se as férias fossem extremamente excelentes porque tem o desconforto do trabalho antes. É como se você só soubesse o gosto do doce porque você sabe do gosto do amargo e vice-versa. Porque se tudo fosse um oba-oba, talvez as férias não seriam tão incríveis assim.
Não sei. Claro que isso não significa que o esforço seja algo necessário o tempo inteiro. Eu não pregaria esse discurso nunca. Mas o contraste entre o esforço e o descanso é uma coisa meio que natural há séculos. Se a gente até pegar a história de Jesus Cristo, né, que ele criou o mundo em 7 dias e depois descansou, por isso que existe o domingo, o cara simplesmente trabalhou a semana inteira, velho, criando cada detalhe aqui, criando cada código que faz parte do funcionamento do corpo humano, criou os detalhes, a natureza, parará, para no final descansar. Então, tipo assim, ainda existe esse balanço natural entre esforço e descanso. Tá, Karina, mas se no fim das contas trabalhar não é tão ruim assim, por que todo mundo tá reclamando ultimamente? Porque eu acho que o problema não é trabalhar. Como a gente trabalha. E eu vou chamar esse como de mundo corporativo. Esse mundo corporativo, ele não aceita zona de conforto. Você tem que crescer, você tem que ser protagonista, você tem que se destacar a qualquer custo, porque afinal, quem não é visto não é lembrado. Clássico do mundo corporativo essa frase. Se você entrou júnior numa empresa, você não pode ficar um tempinho como júnior, não. Você já tem que fazer o corre de quem é sênior para daí você ser promovido para pleno. Descansar, aproveitar o cargo atual um pouquinho para aprender. Jamais. Porque pessoas assim no mundo corporativo são vistas como não ambiciosas, como preguiçosas, como lentas. Tem que ser proativo, você tem que fazer coisa além do seu cargo. Tem que se desenvolver sem parar, você tem que entrar em dinâmicas de ciclos de feedback one-on-one, porque você não pode parar, você tem que levar sempre uma criticazinha ali para sempre estar incomodado, para nunca ficar confortável. Você tem que ser o prego que se destaca justamente para levar a martelada. Você tem que ter espírito de líder, você tem que vestir a camisa da empresa. Mas peraí, se todo mundo for líder, se todo mundo tiver essa mesma personalidade que foi criada numa forminha do mundo corporativo, quem que vai operar? Quem que vai ser aquela galera que chega ali para ser o operacional, faz o serviço que tem que fazer bem feito, recebe e vai embora para casa? O mundo corporativo, ele quer que todo mundo tenha o mesmo perfil. Ele não quer que nenhuma pessoa pare, nem que seja por um segundo para... deixa eu me assentar aqui, galera, pra ver onde é que eu tô, me localizar. E isso não faz sentido, porque uma empresa pra funcionar, um grupo pra funcionar, a gente precisa de pessoas diferentes, a gente precisa de personalidades diferentes. Mas o que eu vejo é o mundo corporativo tentando colocar todo mundo dentro da mesma caixa. Imagina se todas as pessoas dentro de uma empresa tivessem a personalidade do Elon Musk. Cara, eu acho um desrespeito tão grande com o tempo de cada pessoa, com o jeito de cada pessoa. É um sistema que meio que não respeita a pluralidade que as pessoas têm. Eu me pergunto, até quanto esse sistema de cobrança incessante, de demonização de zona de conforto, de desrespeito com o tempo de cada funcionário para ele evoluir, até quanto isso vai aguentar sem colapsar? Ou melhor, até quanto isso aguenta até as pessoas não colapsarem? Porque a gente é ser humano, eu tenho certeza que você já ouviu falar de burnout, colapso nervoso, síndrome do pânico, crise de ansiedade. As pessoas, elas não estão aguentando suportar esse peso, essa pressão. E aí, para onde que vão as pessoas que são diferentes disso aí? Que simplesmente não querem só seguir isso incessantemente? Para onde que vão as pessoas introspectivas, mas que fazem um trabalho impecável? Para onde que vão as pessoas que não querem se amostrar em reunião, falar, não, gente, eu fiz isso por causa disso, isso e aquilo? Querem ficar meio que chamando uma atenção vazia para si, sabe? Para se destacar? E os não puxadores de saco? Para onde que eles vão? Então essa galera, ela é descartável, mesmo quando elas conseguem oferecer uma mão de obra muito boa, elas não merecem reconhecimento, elas não merecem serem contratadas pelas empresas porque elas meio que não estão ali nesse desespero para se autopromover o tempo todo? Será que todo mundo precisa querer ser um CEO? Bom, são muitas perguntas e que só o mercado de trabalho consegue responder pra gente. Os porquês, os comos. Mas trabalhar não é a grande tragédia da vida. O problema é como a gente trabalha. Cara, o mundo corporativo, ele não precisava ser esse inferno, sabe, que ele tá sendo. As coisas estavam indo bem, as pessoas estavam indo pro trabalho, entregando um trabalho bacana, recebendo seu salário, indo pra casa felizes, tendo um equilíbrio legal entre vida pessoal e trabalho. Tipo, realmente, eu acho que tinha até como adaptar um pouco essa questão da pressão, abrir um pouco o leque pros diferentes tipos de personalidade, não querer fazer todo mundo virar um Elon Musk. Só que para melhorar esse mundo corporativo, primeiro precisa aceitar as diferenças das pessoas, respeitar o tempo de cada pessoa e parar de querer moldar todo mundo no mesmo formato, porque não funciona. Se a empresa não colapsa, a pessoa, o funcionário é que colapsa. Eu, por exemplo, toda vez que eu saio de um feedback com gestão, cara, eu ficava a semana inteira processando aquilo, a semana inteira mal. Porque, querendo ou não, esses tipos de feedback,
eles precisam ser desconfortáveis para o funcionário justamente para ele se ficar incomodado e querer mudar aquela realidade. O feedback, meio que no mundo corporativo, não pode ser só elogio. E também, nem que eu queira só elogio, acho que ninguém quer também toda hora, vamos nos reunir aqui para falar o quanto você fez as coisas direito. A gente só quer fazer o nosso trabalho, achar equilíbrio disso na nossa mente e ganhar nosso salário para casa, velho, aproveitar a vida, se sentir útil, entregar a sua mão de obra e retornar pro seu lar oscilar, cara. Mas, para nós, réis mortais, que infelizmente precisamos, né, dançar conforme a música, seguir essas regras, porque a gente precisa disso, a gente precisa sobreviver, eu acho que pra gente é mais tentar achar um ponto de equilíbrio onde a gente tenta entender até onde a gente consegue seguir jogando as regras desse jogo. Porque a gente sabe que a vida também não é só herdar uma bolada de dinheiro e nunca mais fazer nada, mas também não é só trabalhar e se pressionar para ser o seu melhor, a sua melhor versão o tempo todo. Isso é exaustivo. Bom, e quanto às mudanças e as melhorias nesse mundo, a gente torce. A gente espera e torce para que mude.